Obrigado. Cumprimento Sua Excelência Senadora Ana Amélia, que preside a sessão. Queria cumprimentar também o doutor Eliseu Alves, fundador dessa empresa, que nos dá a honra de sua presença aqui no plenário, o ministro Alisson Paulinelli, que também deixou sua marca na consolidação dessa empresa, que é sinônimo de patrimônio nacional e orgulho nacional, que é a Embrapa. Queria cumprimentar também o embaixador Eduardo Santos, secretário-geral do Itamaraty, que simbolicamente carrega aqui a importância dessa sessão, trazendo aqui a representação da diplomacia brasileira. Quero cumprimentar também o Carlos Augusto Klink, que aqui também representa o Ministério do Meio Ambiente, e, por fim, o Dr. Maurício Antônio Lopes, presidente da Embrapa, e na sua pessoa cumprimentar todos os funcionários, pesquisadores, funcionárias, todos que fazem parte da Embrapa no nosso país. Eu não posso nem pensar em começar a falar sem antes justificar a senadora Ana Amélia, que preside a sessão, convidados, colegas senadores e senadoras e a todos que nos acompanham na TV e Rádio Senado. Eu, desde cedo, fui apresentado à criação e à plantação pelo meu pai. Meu pai é uma pessoa apaixonada por plantar, produzir, principalmente ele se realiza porque ele não tem fazenda, não tem grande, tem uma pequena chácara de não mais que 2 hectares, e, aliás, foi eu que o ajudei a manter, mas ele sempre foi um estimulador para que outros tivessem e sempre se realizou pelo sucesso dos outros. Aqui está o Judson Valentim, vizinho nosso, um dos maiores pesquisadores da Embrapa do Brasil, que preside a unidade da Embrapa no Acre. E o Judson acompanhou bem, porque foi vizinho, foi meio que adotado pela família e sabe do que eu estou falando. Eu sou técnico agrícola, engenheiro florestal, e desde cedo meu pai já me botava ali para tomar gosto por criar e plantar. Também não tenho posse nenhuma. Até lamento, gostaria de ter uma floresta para cuidar, uma área para plantar e criar. Mas quem sabe, depois dessa confusão toda que eu estou metido há quase 20 e poucos anos, que é de trabalhar na política, Deus possa me dar ainda, se é que eu mereço, mais algum presente, porque eu já recebi, acho que todos, que podia alguém receber do nosso bom Deus. Mas eu falo isso porque também foi na Embrapa Acre que eu fiz o meu primeiro estágio, né? E sempre tive nessa empresa uma referência de coisa positiva, boa, correta, que faz o Brasil ser o que é. O senador Pedro Simon, a senadora Ana Amélia foram muito felizes quando falaram aqui da Embrapa. Senador Pedro Simon, ex-ministro da Agricultura, o Brasil não teria esse gigantismo que tem se não fosse a Embrapa. De fato, ele fez uma colocação muito importante. Sempre que falarmos de empresas que são marcas do nosso país perante o mundo, a Embrapa tem que estar entre as primeiras citadas. Isso é fato. Por tudo que ela representa. A Embrapa é sinônimo de modernidade, é sinônimo de avanço, mas ela é sinônimo também desse Brasil que é rural. Exatamente hoje, oficialmente, a gente celebra o dia do descobrimento do Brasil. Hoje. Por coincidência, essa sessão solene acontece nesse dia. É também o dia do planeta. Hoje, dia 22. Fiz até umas postagens agora colocando essa coincidência. E essa empresa que foi criada lá em 72, né, ainda na época de um regime de exceção, e foi passado para o ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, que merece o registro, a formação de um grupo de trabalho para que pudesse criar uma empresa de pesquisa no nosso país. Temos aqui o privilégio de ter um representante dessa história que ocorreu há mais de 40 anos atrás, né? Como já citei aqui, temos a presença do doutor Eliseu Alves, que foi da primeira diretoria da Embrapa.
junto com o doutor José Irineu Cabral. Essa empresa, ela de fato ajudou nesse gigantismo do ponto de vista positivo, não é pejorativo, do nosso país. Se não, vejamos. Vou citar alguns números. Gosto de fazer isso porque talvez traduza melhor. Olha, no período de 1976 para 2011, a área destinada à plantação de grãos e semente oleaginosas aumentou em 43%. Estou falando do período de 1976 a 2011. Enquanto a produção aumentou 250%. Como é que acontece isso? Obra do acaso? Não. Conhecimento, pesquisa, adoção de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, dedicação de profissionais, que vem de uma empresa pública, a Embrapa. Porque não tem sentido ter um crescimento tão grande com uma pequena expansão, eu diria até pequena, da área de produção. A produção de carne bovina, por exemplo, bovina, suína, carne de aves, ela aumentou de 4.270 toneladas em 78 para 24.000 toneladas em 2011. De 4.000 para 24.000. Resultado, óbvio que eu não posso nunca deixar, e não é a intenção, porque estamos aqui fazendo uma homenagem à empresa de pesquisa, agropecuária, óbvio que tem aí a sagacidade, a dedicação, o amor dos produtores e das produtoras. Óbvio. Sem isso não tem nenhum sentido. Mas não tenho dúvida que o grande aliado dessa mudança junto aos produtores foi, obviamente, a Embrapa. No período de 78 a 2011, a produção de carnes de aves saiu de 1.000 toneladas para 12.000 toneladas, 12 vezes o crescimento, 12 vezes. A produção de carne suína saiu de 1.000 toneladas para 3.000 toneladas, 3 vezes. E a de bovina saiu de 2.000 toneladas para 8.000 toneladas, 4 vezes o crescimento, nesse período de 78 a 2011. O certo é que a gente pode pegar também a produção de leite, que merece destaque, que era de 11 bilhões de litros em 80, que passou agora para 32 bilhões de litros em 2011. Então, aí está a dedicação dos produtores, mas a tradução da importância econômica e até, se quiséssemos, financeira do trabalho desenvolvido por essa empresa, que é sinônimo de Brasil, que é a Embrapa. Obviamente que eu queria deixar também registrado que, segundo dados do IBGE, a produção nacional de grãos, ela aponta agora, como já disse a senadora Ana Amélia, para uma produção de 183 milhões de toneladas de grãos. É um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Eu faço uma pergunta aqui da tribuna do Senado. Que país do mundo vive uma situação dessa? Só temos referência de crescimento nesses termos com a China. Agora nós estamos falando de aumento de produção de alimentos. Não conheço nada mais importante para debatermos no Dia do Planeta do que produção de alimentos. E a ONU, sabiamente, já previu que nós, que somos 7 bilhões de habitantes no planeta hoje, vamos alcançar 9 bilhões até 2050, que não está muito longe. O problema é que já temos muita dificuldade de alimentar os 7 bilhões de almas que o mundo guarda hoje. E a grande expectativa das Nações Unidas é que o nosso país responda em garantir
a segurança alimentar dos que passam necessidade hoje e dos que serão incorporados. Estou falando de 2 bilhões. 2 Índias que virão daqui a alguns anos. Estou me referindo à história da importância da Embrapa para trás e dos desafios que ela precisa incorporar para as próximas décadas. Desafios que têm que ser partilhados por essa casa, o Senado Federal. Aqui fazemos as leis. Aliás, pelo Congresso, quando nós temos ainda um problema gravíssimo, ministro Alisson Paulinelli, como a securitização, o seguro da nossa produção, para falar de algo. O próprio financiamento. E nós, aqui no Congresso, conseguimos, está ali o senador Rodrigo Hollenberg, lamentavelmente não está aqui o senador Luiz Henrique, mas está o senador Moca, está a senadora Ana Amélia, com todo respeito aos colegas, está aqui o senador Pimentel, o senador Simon. Nós nos dedicamos a dar uma contribuição no Congresso quando fizemos o novo Código Florestal. Senador Pedro Simon, Vossa Excelência que tem a memória dessas décadas dessa casa. 40% da produção do Brasil estava numa situação de absoluta insegurança jurídica antes do novo Código Florestal. 40%. Porque nós temos no nosso país, a área que nós temos, o Brasil tem 851 milhões de hectares. Desses, perto de 240 milhões são usados pela agricultura, pela agropecuária. Perto de 200 milhões para a agropecuária e, obviamente, aí 50, 60 milhões são usados para a produção de grãos. Imagine 40% dessa área numa insegurança jurídica, para não usar o termo na ilegalidade. Perante a lei estavam ilegais. Pondo sob suspeição a produção de proteína animal, a produção agropecuária de modo geral do nosso país. O Congresso Nacional, eu tive o privilégio de, caindo aqui, procurando me sentir útil, levando em conta a experiência que tive o privilégio de trazer, de ex-prefeito e ex-governador, me foi colocado, junto com os colegas, o desafio de resolvermos isso. Alguns simplificaram. Falaram, é simples, mude-se a lei, está tudo resolvido, fica todo mundo dentro da lei, está tudo certo. Não foi esse caminho fácil que pegamos. Outros falaram, não, põe todo mundo na cadeia, toma as terras de quem ocupou áreas em desacordo com a lei, que também está tudo resolvido. Cumprimos um papel difícil de encontrar uma mediação que levasse em conta o interesse do país. O senador Raupp está aqui, também colaborou, porque não o citei. O certo é que, com muito sacrifício, somando contribuição dos senadores, de deputados e do governo da presidenta Dilma, da ministra do Meio Ambiente, Isabela, que se dedicou a esse tema, não para fazer uma defesa só e exclusiva do meio ambiente, mas para mediar uma solução que defendesse o meio ambiente. O resultado é que este mês ainda, fui convidado, o senador Rodrigo Hollenberg está sempre priorizando o Distrito Federal dele, e não vai, mas foi convidado também, ele e o senador Luiz Henrique, para ir a Bruxelas. Conversar no Parlamento Europeu, conversar com a União Europeia sobre o novo Código Florestal brasileiro. Expor como é que o Brasil conseguiu fazer uma legislação nova, que garante segurança jurídica para quem produz, e que também coloca a proteção do meio ambiente nos mesmos termos e rigidez que a lei de 32, 34 e depois de 64 trazia. São duas referências fantásticas de legislação ambiental no mundo, o Código Florestal de 1934 e o de 65. Fui dar uma palestra outro dia no Instituto e tinha lá o ministro Gilmar Mendes, e eu me peguei exclusivamente a justificativa assinada pelo ministro da Agricultura quando apresentou e encaminhou para o Congresso a proposta do Código Florestal. Era o ministro da Agricultura que estava ali defendendo o meio ambiente. 40 anos depois, o Brasil estava assim, de um lado o ambientalista, de outro lado os produtores. Eu acho que nós conseguimos aproximar a produção, quem trabalha, quem produz, né, senador Moca?
com a proteção do meio ambiente. Nós procuramos, dentro do possível. Mas o certo é que eu vou ter o privilégio de ir agora e vamos fazer uma palestra também em Londres, a convite da embaixada. Embaixador Jaguaribe nos convidou, e sabe o que é que nós vamos cobrar lá? Reciprocidade dos outros países em relação à agricultura e à proteção ambiental do Brasil. Reciprocidade. E só vamos fazer isso porque a gente chega com autoridade de um país que aprendeu a diminuir. O Brasil hoje faz uma equação fantástica que o mundo inveja. O Brasil quebra recorde de produção e quebra recorde de redução do desmatamento. Então veja, que país consegue ter inclusão social, aumento da produção de alimentos, modernização da atividade agropecuária e redução da destruição do meio ambiente. Isso é uma coisa nova. O senador Pedro Simão, que tanto cobra das tribunas e que faz a gente ouvir tantas cobranças, ele veio aqui hoje, fez uma defesa fantástica, otimista em relação ao nosso país. Nós não podemos. E aí Vossa Excelência nem fez a referência, mas hoje, por mais que se questione, mas oficialmente é o dia que celebra o descobrimento do Brasil, eu também sigo na sua linha, senador. Sou um otimista. Porque acredito que os desafios que estão colocados podem e devem ser superados. Eu vou encerrar, senhora presidenta, cumprimentando o Júdice, todos os colegas da Embrapa. O Acre mudou, o Acre só não se desencontrou definitivamente com o destino de prosperidade, graças também à Embrapa, que incorporou agora o cuidado com a floresta, o cuidado com o seringueiro, o cuidado com o fazendeiro. Pacificamos isso. Só lamento que o nosso país ainda não encontrou aquilo que vi numa viagem que fiz à costa oeste americana. É o 7º PIB do mundo na costa oeste americana. Estado da Califórnia. Visitei as universidades, San Diego, São Francisco, Los Angeles, com alguns colegas. O Brasil ainda não conseguiu dar um passo adiante, que eu acho que é esse futuro que eu penso para a Embrapa e para os centros de pesquisa. Certamente, os que vão me ouvir vão me criticar muito. Mas eu vi lá a fórmula para um estado que é um deserto, com todas as dificuldades que nós não temos, ter se transformado num grande centro econômico, financeiro e de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Eles têm lá o endereço do maior centro de biotecnologia do mundo, do remédio mais sofisticado a outros conhecimentos. E lá o que eu mais ouvi na universidade foi: nós conseguimos fazer aqui apoio para quem pesquisa, apoio para os cientistas. Nós conseguimos transformar conhecimento em negócios para o país. Eu acho que a gente ainda tem muito preconceito a quebrar nesse país. Um pesquisador da Embrapa não pode ter uma empresa e ser parceiro de uma empresa, mesmo seguindo a Embrapa. Um pesquisador de uma universidade, cientista, não pode ter. Lá eles criaram uma lei by day, que permite horas trabalhadas fora. E, ao mesmo tempo, ser parceiro, sim. Porque ela disse, para nós não é uma maldição a palavra riqueza. Eu ouvi isso de uma pró-reitora da Universidade de San Diego. Não é uma maldição a riqueza, desde que ela venha naturalmente. Desde que ela venha como fruto do trabalho. E o nosso país ainda tem um sério problema. Eu acho que seria muito mais proveitoso, Júdice, você que não tem um único hectare de terra no Acre, mas você ajudou a fertilizar, a dar rentabilidade para milhões de hectares no Acre, se você tivesse criado uma empresa lá, junto com alguém, para o teu horário de folga, e essa empresa virar uma referência para outras empresas, sem ter saído da Embrapa. Continuava fazendo o que gosta, sua vocação, mas podia estar também sendo um exemplo. Foi o que eles fizeram lá. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer nesse país, sem medo de errar. Então, eu concluo pedindo desculpas até por ter me estendido um pouco mais, mas, para mim, eu vou encerrar dizendo que Vossa Excelência talvez não lembre, mas eu vi uma vez uma entrevista pelo rádio, faz muitos anos, de Vossa Excelência, senador Pedro Simão, e Vossa Excelência falando da importância da agricultura, da agropecuária do Brasil. E ali, naquele dia que eu ouvi Vossa Excelência, eu falei, poxa, acho que se não for o mais importante, porque eu não quero fazer uma guerra, todos nós temos a educação como as mãos do presente e do futuro,
mas ele falou algo parecido como o mais importante, me fez concluir que o mais importante ministério desse país é o da agricultura. E aí, na entrevista, Vossa Excelência desenvolvia, imaginando se o Brasil conquistasse o Centro-Oeste, se conquistasse as outras regiões e se transformasse num grande, não vou usar a palavra celeiro, que eu não gosto, mas na maior referência de produção de alimentos do mundo. Os Estados Unidos não têm mais como se expandir. E também estão, se é que a gente pode dizer, com uma certa limitação do crescimento da produtividade. A Europa não tem como crescer nem na produtividade, nem na expansão de área. Qual é o único país que reúne as condições, tanto do ponto de vista horizontal, bem feito, dentro da lei, como também vertical, a partir do conhecimento? O nosso país. Dos 200 milhões usados para a agropecuária, nós podemos dobrar o rebanho usando 2/3 dessa área. 2/3. E liberar uma área do tamanho da que usamos hoje para a produção de alimentos, para produzir alimentos. Porque toda a nossa produção ainda não é do tamanho da produção de milho dos Estados Unidos. De milho. Vou repetir. Toda a nossa produção de grãos não é ainda do tamanho da produção de milho dos Estados Unidos. Mas pode ser, em algumas décadas, em alguns anos, com certeza será muito maior do que a produção de carne da agropecuária americana. Nós temos que mirar agora a União Europeia. Vamos superar a União Europeia. E, em seguida, os Estados Unidos e, obviamente, disputando com a China. Mas não tenho dúvida, se soubermos fazer a política de interesse do país, como foi a concepção na criação da Embrapa, que nós celebramos 40 anos, não tenho dúvida que o Brasil, nesse aspecto, será o grande e o número 1 em fornecimento de alimentos para o mundo. Muito obrigado e viva a Embrapa!